Boa noite. Domínio Público, o seu programa de entrevistas está de volta. Todas as semanas você acompanha aqui assuntos da atualidade, a política e a economia, através de entrevistas com convidados especiais. Hoje o nosso entrevistado é o cientista político Juliano Corbellini, que irá falar sobre a reforma política. Domínio Público, um programa a serviço da cidadania. Juliano Corbellini é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor do curso de Ciência Política da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA. Boa noite, Juliano Corbellini. Boa noite, Jair Jorge. Boa noite, telespectadores da nossa TV UBRA. Juliano, a crise política que nós estamos vivendo, o Congresso, este quadro delicado que nós estamos vivendo hoje na cena pública brasileira, ela ajuda ou dificulta a reforma política? Veja bem, na verdade, a crise e os últimos acontecimentos que nós tivemos, com o escândalo das passagens aéreas, o problema do deputado, enfim, do Castelo, isso recolocou a reforma política na pauta. Na verdade, o governo, em 2007, formulou uma série de propostas envolvendo uma ampla agenda da reforma política. Essa agenda, ela não andou dentro do Congresso, e com esse conjunto de acontecimentos, que arranha um pouco mais a imagem do Congresso, o governo vê uma oportunidade de recolocar a reforma política em pauta e, aparentemente, o presidente do Congresso, Michel Temer, ele tem se manifestado com a intenção de colocar, de qualquer maneira, o que se chama de uma agenda mínima da reforma eleitoral no Congresso, que hoje se condensa nos pontos da questão do voto em lista e a questão do financiamento público. Então, a crise, ela cria uma oportunidade, ela colocou em pauta. Agora, exatamente por ser em cima da crise, talvez o país esteja fazendo uma discussão um pouco assodada, um pouco rápida para uma mudança institucional tão importante quanto são, uma matéria institucional tão importante quanto são as regras eleitorais. Juliano, hoje a população acredita que, através do seu voto, ela vota, normalmente as pessoas afirmam isso, ela vota nas pessoas e não nos partidos, ela acredita que desta forma ela vai depurando e vai mudando a política. A proposta da lista acredita que esse caminho passa pelos partidos. Nós não temos aí um elemento nodal, aí, um ponto de dificuldade, já que isso, o voto em lista significa uma crença e um apoio nos partidos? Sim, a questão da lista partidária, ela significa um grande choque com a cultura política brasileira. É uma mudança institucional importante e um choque com a cultura política brasileira, que é de um voto, enfim, referenciado nas pessoas, isso tanto em relação aos cargos executivos quanto em eleições parlamentares, quer dizer, as pessoas... O eleitor partidário, que vota de uma maneira constante no único partido, essa taxa de eleitor partidário ela é muito baixa no Brasil. Então, essa mudança significa um choque muito grande com isso. Na verdade, nós temos, se a gente olha assim, em escala comparativa, nós temos os sistemas eleitorais majoritários, onde nós temos o voto distrital, o que hoje aparentemente não está em discussão no Congresso, onde você tem o distrito e cada distrito elege um representante, e temos os sistemas proporcionais, como é o caso do Brasil, onde os deputados, os partidos elegem bancadas proporcionalmente ao seu número de votos. Dentro dos sistemas proporcionais, nós temos em alguns países a experiência do voto em lista, como Portugal, por exemplo, Espanha, na Argentina, mas temos também muitas democracias consolidadas que usam formas de voto nominal. Então, na Finlândia, Dinamarca, Áustria, Bélgica, Suíça, Suécia. Então, essa versão que existe hoje, em parte do Congresso, que começa a se disseminar, de que o voto em lista é a forma mais apurada e mais consagrada na maioria das democracias consolidadas, não é uma verdade. Na verdade, nós temos muitos países que adotam os dois tipos de sistema. Os defensores do sistema de lista dizem que é preciso, através do sistema, fortalecer os partidos. É possível um fortalecimento dos partidos? Na medida que a gente tem esse enfraquecimento, isso levaria mesmo a um fortalecimento, na tua opinião, caso o Brasil adote o processo de lista? O voto em lista, ele fortalece o poder dos partidos. Isso aí é inegável. A questão em relação ao voto em lista, a que preço? Quer dizer, concretamente, adotar o voto em lista no Brasil significa você retirar um direito que o cidadão hoje tem de escolher o seu deputado que compõe uma lista partidária.
O nosso voto, na verdade, é um voto de lista aberto. Inclusive, quando tinha a cédula, quando nós não tínhamos ainda a urna eletrônica, você tinha a cédula ali, e não tínhamos também tantos partidos quanto nós temos hoje, né? Logo que o país retomou a sua normalidade eleitoral, a partir de 82, nós tínhamos vários quadradinhos com o número dos partidos e a hipótese de você votar ou no número e a hipótese de você escrever o nome. Essa possibilidade você ainda tem, você pode só digitar o número da lista do seu partido. Então nós temos, na verdade, é uma lista aberta. Ela fortalece o partido. Agora, em primeiro lugar, ela fortalece ao preço de retirar esse direito do eleitor. O que eu acho muito questionável, só um país no mundo fez uma reforma que migrou do sistema de voto de lista aberto, ou do voto nominal, para o sistema de lista fechado, que foi a Polônia. Em segundo lugar, quer dizer, nós temos que pensar o seguinte, quer dizer, se esse é o processo...